quando você faz essa análise ampla do mercado, o que você acha que são os maiores erros que as marcas cometem quando tentam construir essa identidade visual, quando tentam se posicionar como marca mesmo? Porque assim, a gente sabe que às vezes a marca tem uma ideia e um conceito muito bacana, mas que não funciona. Por exemplo, o da Apple. O da Apple, inicialmente, eu acredito que a ideia talvez não fosse funcionar tão bem. E acabou funcionando muito bem, né? Eles construíram uma estratégia por trás que realmente hoje é uma marca reconhecida sem precisar estar escrito o nome, né? A pessoa vê, como você falou, a pessoa vê a maçã e a pessoa lembra. É o caso da Coca-Cola também. A pessoa vê aquele vermelho da Coca-Cola e já lembra. Mas tem muitas marcas que tentam fazer isso e não conseguem. Por que você acha que isso acontece? É justamente isso. É uma questão também de você reforçar a sua marca. Quanto mais você usa isso, mais você está reforçando que aquele é você. Quando você vê o M do McDonald's, você já sabe que é o McDonald's. Mas por que isso acontece? Porque sempre que você está passando numa avenida, você já vê aquele M. Uhum. Então, você vê que, tipo, não tá escrito McDonald's, tá só escrito o nome. Quanto mais você usa aquele ícone, quanto mais você aplica ele em diferentes lugares, em diferentes ambientes, em diferentes contextos, mais você reforça quem você é. Mais você reforça o que é aquilo. O M do McDonald's acho que é um bom exemplo, porque a gente tá falando de uma coisa que é um pouco mais abstrata também, né? E o que eles fizeram com o M do McDonald's? Eles pegaram duas batatas, dobraram elas e fez o M. Eu acho que é isso, é a forma como você usa, é a forma com a frequência e a coerência. Acima de tudo, eu acho que essa que é a parte principal, a coerência, né? Quanto mais você usa aquilo para diferentes contextos e que faz sentido pro público que você tá comunicando, mais você reforça a sua marca ali, né? Eu acho que até trazer um ponto aí, já que a Sara levantou essa questão, né? De, como que a gente cria a marca, né? Como a gente deixa... Hoje em dia a gente fala muito de brand, né? Várias empresas falam muito. Às vezes a empresa chega pra gente e fala, não, mas eu preciso fortalecer minha marca. Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Ele só sabe que ele precisa fortalecer a marca. E aí, até discutindo um case do Nubank, né? A gente tava numa palestra do dia do pessoal do Nubank, eles estavam falando sobre isso. Que às vezes a gente tem que priorizar o que a gente quer atingir. O Nubank, por exemplo, teve uma estratégia única inicialmente. Então, eles ficaram anos ali desenvolvendo basicamente um produto único e fortalecendo uma comunicação muito direta. Então, tipo assim, hoje você olha pro roxo, cara, é Nubank. Tipo assim, tá muito... Assim como a Sara falou da Coca-Cola, do vermelho, etc. O Nubank conseguiu em 10 anos aí, tipo, ser dono de uma cor. Se a gente fizer essa análise assim, um pouco mais simplista. Eu acho que, indo nessa linha que você tá falando, Gabi, é muito importante as empresas entenderem que é importante elas definirem o que elas querem fazer com isso, sabe? Para poder ter um reconhecimento de marca de fato. E não só simplesmente entender que, vou fazer meia dúzia de posts, eu vou só mudar minha identidade visual. É um pouco mais profundo, né? Exato. E aí, acho que até já puxando para um próximo gancho que a gente vai falar aí, que é um pouco de IA e das mudanças em relação a isso, né? Tipo assim, hoje o pessoal acha que tá perdendo um pouco essa essência. Com a IA, acho que tá perdendo um pouco essa essência de que é uma coisa complexa, né? Criar a marca, fortalecer a marca, visualmente falando, é uma coisa complexa. Então, eu queria que você, assim, falasse um pouquinho de o quanto que a identidade visual ela funciona para as marcas de fato. Só te complementando rapidinho, sim, Paulo, eu acho que um erro que as marcas cometem muito e com a chegada da IA, isso aumentou ainda mais, é querer mudar sempre a identidade visual. Então a pessoa não espera aquela marca se consolidar e já tá mudando tudo de novo, porque não tem a paciência de esperar o processo acontecer. Porque todas essas marcas que a gente mencionou, elas são centenárias, elas estão aí há décadas martelando nessa mesma identidade. E foi um plano, tipo, por exemplo, do Nubank que eu trouxe, foi um plano muito claro que eles foram indo... Tipo assim, eles não desistiram do projeto no meio do caminho, eles insistiram. Exato. Eles podiam chegar e falar assim, não, beleza, gente, a gente tá aqui com 5 anos, o objetivo... Eles rodaram, sei lá, acho que com 5, 6 anos no vermelho total, assim, era uma empresa que não tinha lucro, mas tinha um objetivo e muito claro. Então, assim, eu acho que muito do sucesso do Nubank é óbvio, eles têm um produto muito bom, mas eles conseguiram trabalhar essa questão de marca, de ser uma marca jovem, de ser uma marca acessível. E isso... Pra mim, tem muito a ver com o marketing que eles fizeram. Tem muito a ver com a parte de branding que eles evoluíram. Isso eu acho que acontece por conta de alguns fatores, né? Às vezes as empresas mudam o logo por conta de tendência. O que não é exatamente errado, mas eu acho que vale uma análise mais profunda pra ver se precisa mudar ou não. Vamos usar o exemplo da Jaguar, que é mais recente assim. Pro mercado que eles queriam atingir, fez sentido a mudança visual que eles queriam. Eles queriam deixar de competir com marcas tipo a Porsche, BMW. Eles queriam deixar de competir com esse tipo de marca para ser
entre aspas, um pouco mais acessíveis, né? Bem em aspas, tá? Então, eles começaram a tentar competir com um público que era menor. Então, isso que eles fizeram, mudaram uma comunicação para ser uma coisa menos chique, vamos dizer assim, para uma coisa mais acessível, né? Por isso que eles mudaram fizeram todo aquele rebranding deles, né? E eu acho que é um pouco disso também. A questão de você também ficar mudando o seu logo uma certa recorrência faz com que cada vez menos as pessoas reconheçam ele. Porque enquanto você não insiste naquela identidade, você não martela nela, você não crava na cabeça de ninguém. É a mesma coisa, esses exemplos que a gente trouxe, Apple, McDonald's, todos eles, sempre quando foram mudar alguma coisa, era depois de, tipo, 30 anos. 40 anos insistindo naquele mesmo modelo. Tipo, são detalhes, são né? detalhes. A essência da marca continua. Hoje em dia a gente tem um movimento muito forte, que é o movimento do minimalismo, né? Que é deixar os logos cada vez mais minimalistas. Eu acho que é um caso onde, como eu falei, vale a pena uma análise para ver se vale a pena você deixar a sua identidade para esse modelo. Por quê? Às vezes um logo que é mais minimalista não faz sentido pro seu público. Público que você quer alcançar. Então, eu acho que vale uma análise geral de mercado. Se aquilo faz sentido, essa mudança faz sentido pra você. Se é o modelo atual tá funcionando ou não tá funcionando. Porque é aquilo também. Se a gente tem um logo que já tá começando a enraizar, a criar raízes na cabeça das pessoas, não faz sentido você querer mudar isso agora. Você só vai perder essa força que você tava ganhando. Então, eu acho que também a questão do minimalismo, por mais que seja uma tendência agora, você corre o sério risco de datar o seu logo, sua identidade visual no geral. Se você tentar acompanhar sempre uma tendência que está acontecendo. A gente pode pegar, por exemplo, o logo do Spotify, que recentemente fez uma atualização, né? Que fez aquele modelo que virou tipo um globo de discoteca, né? Cara, dividiu um pouquinho de opiniões, mas teve muita gente que gostou. Justamente por quê? Porque tá todo mundo saturado um pouquinho do minimalismo já. Esse movimento, ele veio tanta intensidade, com tanta força, que as pessoas estão começando até a pegar um pouquinho de ranço já disso, pegando um pouquinho de bode já, desse tipo de identidade visual. E por que isso acontece? Porque são períodos, né? São tendências que mudam. E quando você tenta mudar seu logo para tentar acompanhar uma tendência, pode ser que daqui a alguns 5 anos seu logo fique datado. Sua identidade visual, no geral, fique datada, se for 100% baseado nisso. Então, eu acho que é por isso que é sempre válido e coerente também uma análise geral nesse sentido, para tentar entender se faz sentido pro seu contexto, pro contexto do mercado e pro público que você quer alcançar, caso vá ter uma mudança.